Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu, João Renato, estou aqui para falar um pouco da nossa matéria de Química. Então, sem enrolação, já bora começar. Primeiro de tudo, pessoal, a gente tem que entender que a matéria pode ser duas coisas. Tem uma classificação: substância pura, que são a maioria dos metais, né? Então, o ferro, o chumbo, o gás hélio e também a água, certo? Em alguns casos que não é tratada, nem vem da natureza. Simplesmente a água apenas com as moléculas da água. Ou uma mistura. E se ela for uma mistura, ela pode ser duas coisas: heterogêneo ou homogêneo. Então vamos lá. Se ela for heterogêneo, significa que ela tem duas ou mais fases e diferentes propriedades em toda a sua extensão. O que isso significa? Imagina um copo de água com um gelo. Significa que tem duas fases, porque tem o gelo e a água, você consegue observar isso. Só que a gente tem um componente, porque gelo é água, só que em outro estado, certo? Só que tem mais de uma fase, portanto é heterogêneo. Homogêneo agora, por exemplo, você vai lá e você coloca álcool e água num copo. Você não vai conseguir reparar as fases. Então vai ter apenas uma fase, apesar de ter mais de um componente, mas é homogêneo, ok? Então, dentro das misturas heterogêneas, a gente tem formas de separá-las. A primeira forma é a catação. A catação a gente sempre vai utilizar quando a gente tiver um sólido mais um outro sólido, certo? E qual que é a principal característica? Você pode utilizar com as mãos ou com os equipamentos. Então, por exemplo, eu quero separar pedra da areia, eu quero separar o feijão da areia ou qualquer outro sólido com outro sólido. Isso acontece bastante quando a gente fala de coisas relacionadas à reciclagem, né? Pessoas que trabalham recolhendo coisas, sabe? Então, catação, sólido mais sólido, heterogêneo com essas propriedades. Depois a gente tem a peneiração. A peneiração, ela pode ser sólido mais sólido. Então, por exemplo, areia e pedra, né? Também a gente pode utilizar com peneiração. Areia que é mais grossa, uma areia mais fina, mas também pode ser com sólido mais líquido. Então a gente quer separar as sementes do suco, por exemplo, a gente utiliza peneiração. E qual que é a maior característica dele? É simples, é a divisão, né, a separação por granulometria, ou seja, pelo tamanho dos grãos, tá bom? Essa é a maior característica que a gente tem. Depois, a gente tem a levigação e a ventilação. Ambos são sólido mais sólido, só que a levigação utiliza uma corrente de água para separar dois sólidos através da diferença de densidade. Já a ventilação utiliza uma corrente de ar para separar dois sólidos pela diferença de densidade. Então, por exemplo, quando que a gente vai utilizar a levigação? Já viram as pessoas que usam tipo um balde assim para separar areia, né, e ver se tem ouro nela através da corrente de água? Isso é levigação, então areia e ouro. E a ventilação, por exemplo, separar o arroz da palha, né, da palha dele, palha de arroz, ou o amendoim da sua casca. Depois nós temos a flotação, certo? Que ela também é sólido mais sólido, como por exemplo isopor e areia, só que tem que ter água. Por quê? É a utilização de um líquido com densidade intermediária para poder separar dois materiais com diferença de densidade. Então, por exemplo, nesse sistema que eu falei, o isopor ele é menos denso do que a água, ou seja, ele vai flutuar. Agora, a areia é mais densa do que a água, ou seja, ela vai afundar, tá? Depois a gente tem a decantação, certo? E a decantação ela pode ser sólido mais líquido, então, por exemplo, areia e água, mas ela também pode ser líquido mais líquido, então, por exemplo, óleo, gasolina com água, certo? Em outros casos também, a gente utiliza a decantação no tratamento da água, a gente utiliza também para a gente poder recolher, né, conseguir extrair o petróleo. O ônibus também realiza um processo de decantação. Então, por exemplo, quando você vai andar, por exemplo, na rua, ou você passa o dedo assim numa placa, por exemplo, e fica sujo, é o gás carbônico que saiu do ônibus que decantou naqueles locais, certo? Então aqui apresentei para vocês, né, alguns exemplos da decantação, que é muito utilizada, porque é a única que é líquido mais líquido que dá e heterogêneo, certo? E ela é caracterizada pela divisão, né, pela diferença de densidade também, só que elas decantam, elas não flutuam, elas decantam. Bom, depois disso nós temos a separação magnética, que também é sólido mais sólido, e aí a gente utiliza um ímã para poder separar um componente metálico. Então, por exemplo, areia e malha de ferro, né, que é a mesma coisa que ferro, são algumas partículazinhas. Bom, depois a gente tem
a dissolução fracionada, que ela é muito utilizada, por quê? Porque é quando você adiciona na mistura água, então alguns sólidos vão diluir. Então, por exemplo, eu tenho uma mistura de areia, açúcar e sal. Para poder separar o açúcar e o sal, eu tenho que utilizar água, porque o açúcar e o sal vão diluir nela. Aí depois eu filtro e aí eu consigo separar elas de forma mais fácil, tá? Então a dissolução fracionada é muito importante, porque ela adiciona água, funciona como um solvente, que ela vai dissolver um dos sólidos, que vai virar o soluto, que é quem é diluído, tá bom? Bom, depois nós temos a centrifugação, que ela sempre vai ser sólido mais líquido, então ela utiliza a força centrípeta para poder acelerar o processo de decantação dos sólidos. Então isso acontece, por exemplo, na nossa máquina de lavar, acontece em processo com a água barrenta, com o nosso sangue. E para a gente finalizar o heterogêneo, a gente tem a filtração. A filtração ela pode ser sólido mais líquido ou sólido mais gás. Então, é basicamente a utilização de um filtro para poder reter a parte sólida que a gente tiver na mistura. Então, por exemplo, a gente também pode utilizar com areia e água. O aspirador de pó também funciona como filtro. Para a gente poder tirar o petróleo também é utilizado. Para o tratamento de água também, certo? Então, a filtração é muito importante por conta de todos esses fatores que eu falei, certo? Então, terminamos aqui o heterogêneo. E agora a gente vai para o homogêneo. Agora, antes da gente falar dos homogêneos, é importante a gente ressaltar. Ultimamente, né, está sendo muito utilizado por algumas empresas a filtração para poder resolver, né, e tirar os microplásticos na água e em outros líquidos, tá bom? Então essa também pode ser outra forma que a gente utiliza a filtração. Agora olhando o homogêneo, né? O homogêneo é aquele que só tem uma fase. E aí ele tem a mesma propriedade em toda a sua extensão. Então, o primeiro que a gente vai falar é a extração. A extração ela pode ser sólido mais sólido ou sólido mais líquido. Então, extração, por exemplo, a gente tem um solvente que ele vai extrair parte da mistura. Então, por exemplo, água quente pó de café ou água quente ervas, certo? O chimarrão, que é uma bebida muito comum também. E o próprio café. O café ele é feito da seguinte forma. A gente utiliza a extração e depois a gente filtra, tá bom? Bom, depois disso nós temos a evaporação, que sempre vai ser sólido mais líquido. Só que o que acontece? O solvente ele evapora e a gente só fica com o componente sólido. Como assim, João? Imagina, a gente tem água e sal, certo? Porque são homogêneos. Eu vou evaporar a água, aí eu vou ficar sem água, só vou ficar com o sal. Diferentemente da destilação simples. A destilação simples você consegue os dois. Por quê? Você coloca ele nesse aparelho aqui e o que acontece é, o ponto de ebulição chega, aí o líquido evapora, esse líquido evapora, ele vai para o condensador, e esse condensador faz com que a água volte para o estado líquido, né, ou qualquer outro líquido, e você separa o sólido do líquido. Então ele é bastante caracterizado pela utilização de fogo, ok? E também pela diferença do ponto de ebulição. Então, quando a gente vai fazer alguma coisa dessalinizada ou o processo natural da natureza também é muito comparado com a destilação. Já a destilação fracionada é parecida, só que não é sólido mais líquido, é líquido mais líquido. Então, aí a gente precisa de uma máquina ainda mais complexa, porque, por exemplo, olha aqui a máquina, eu tenho água, que tem ponto de ebulição 6, e acetona, que tem 56. Se eu colocar menos que os dois, uma temperatura, os dois vão evaporar, os dois vão condensar. Por quê? O ponto de ebulição é a temperatura máxima que eu posso manter um líquido. Então, se ele está menor do que o ponto de ebulição deles, eles vão evaporar, mas vão voltar a ser líquido, ou seja, não chegou a nada. Mas aí eu preciso pegar um e botar no ponto de ebulição dele, que seja o menor. Porque, por exemplo, se eu colocar 56 graus, os dois vão evaporar e a água vai condensar, mas a acetona não, porque ela vai continuar a vapor, aí vai chegar no condensador, aí ela condensa e a gente consegue separar eles. Então a gente utiliza muito a destilação fracionada para dessalinização, como eu falei, o processo natural da natureza, para a gente poder extrair o petróleo, né, os líquidos dele, e também, né, muitas tribos, né, e outras comunidades utilizam a destilação para poder produzir o álcool e outras bebidas, tá bom? Agora a gente vai falar um pouco do tratamento da água. Então a gente tem dois tipos de água. A gente tem água mineral e a gente tem água tratada, que tem composições químicas diferentes. A água tratada funciona da seguinte forma.
as águas dos rios, dos lagos, dos mares evaporam. Depois essa água condensa na atmosfera, precipita e quando essa água cai no solo, o solo funciona como um grande filtro, que ele vai reter as impurezas e vai proporcionar substâncias e sais minerais importantes para a nossa saúde. Com isso, essa água vai atravessar o solo e vai chegar nos aquíferos. Esses aquíferos é onde proporcionam nascentes e são os locais onde a gente faz os poços para tentar pegar essa água. Então, como ela já está tratada, não é utilizado produtos químicos e por isso ela é muito mais saudável. Já a água tratada é o seguinte, eles pegam a água de rios e lagos inicialmente, depois que a população usa, eles passam por um processo de novo de muitos produtos químicos que muda a composição da água. Então, o primeiro processo que a gente tem é a grade, que ela serve para evitar folhas, evitar gravetos, né, que estejam na água. Depois, o carvão ativado para tirar o cheiro e o gosto, ok? Depois, a gente tem a coagulação, a floculação, onde adicionam produtos químicos que eu falei, e eles geram flocos gelatinosos nessas impurezas que ajudam ela a decantar, porque o próximo processo é a decantação. E aí, essas impurezas elas vão para o fundo do tanque, ok? E aí, de tempos em tempos, elas têm que serem. O tanque tem que ser limpo. Depois, eles passam pela filtração, né, onde o filtro ele vai reter todas as impurezas que não decantaram. Aí, depois, sim, eles passam pelo processo de cloro, né, para evitar bactérias e doenças. É um processo muito importante. Depois, a utilização do flúor, né, para evitar cárie. Depois, a gente termina, né, eles terminam com o ajuste do pH utilizando o cal, porque a água não pode ficar muito ácida. Então esse é o processo de tratamento da água. E por isso ela é diferente, né, em relação à água mineral. A piscina, por exemplo, ela funciona da coagulação até o cloro, tá bom? Então é muito comum esse tratamento que a maioria dos brasileiros utilizam porque é mais barato, tá? Agora vamos para o petróleo. Primeiro, o que é o petróleo? O petróleo é um conjunto de líquidos com diferentes pontos de ebulição homogêneos. Então, sedimentos em milhares de anos se deporam em rochas, né, matéria orgânica, e aí a gente consegue extrair eles. Então, como que funciona? Um órgão do governo, por exemplo, aqui no caso, né, a Petrobras, vai lá e extrai esse petróleo. Como? Decantação e filtração. Decantação, ele evita as impurezas, especialmente do mar, né, tira ela do mar, e a filtração serve para tirar outros sólidos maiores, como rochas, né, e as impurezas. E algumas características, né? O petróleo ele é escuro, ele é insolúvel na água, é menos denso, é oleoso, certo? E depois que ele é extraído, né, especialmente na camada pré-sal, né, que a gente chama, ele é distribuído por várias companhias, então a Shell, o Ipiranga e várias outras. Mas como que a gente tem, por exemplo, a gasolina, o querosene, o gás liquefeito? É o seguinte, o petróleo, ele é aquecido num forno a mais ou menos 500 graus e ele evapora. Esse vapor vai entrar em uma coisa que a gente chama de torre de refinamento. O que que é isso? O que que é torre de refinamento? É basicamente assim, cada andar dessa torre tem uma temperatura. Então a parte mais baixa é mais quente, a parte mais em cima é mais frio. Então enquanto o vapor vai passando, a temperatura vai refletir o ponto de ebulição. Então aqueles líquidos que tiverem o maior ponto de ebulição e o maior número de moléculas, eles vão condensar nos andares mais baixos. Aqueles que tiverem um menor ponto de ebulição, menor número de moléculas, vão condensar nos locais mais altos da torre e vão ser retirados primeiros. Então, primeiro é retirado com menor ponto de ebulição, com menor número de moléculas, depois com os maiores. Em ordem, a gente tem, né, do menor, né, com o menor ponto de ebulição para o maior, a gente tem o gás natural, depois o gás liquefeito, a gasolina, o querosene, o óleo diesel, o óleo combustível, o óleo lubrificante, e aí a gente termina com os resíduos, né, que é a parafina e o asfalto. Esse é o petróleo. Agora a gente tem que falar um pouco dos fenômenos que a gente tem, químicos e físicos. Quais são os fenômenos físicos? São aqueles que não alteram a composição do material. É algo reversível. Então, por exemplo, mudanças de estado. Então a gente vê, por exemplo, um vidro embaçado, ou a gente vê água se tornando gelo, ou um gelo seco virando gás, ou a gente vê, por exemplo, água fervendo, água sendo aquecida. Tudo isso é mudanças de estado. Além disso, papel amassado, vidro quebrado, solução, né? Colocar coisas, diluir coisas na água também.
Além disso, a gente tem derretimento. Como assim derretimento, João? É mais ou menos assim, você tem uma vela. Então, a parte que está queimando, que é a parafina, é químico. Mas como está derretendo a cera, esse processo de derretimento é físico, ok? A gente também tem coisas relacionadas a ópticas, né? Então, por exemplo, você enxerga alguma coisa na lua, alguma coisa reflete para você, ou também você pega o material e você molda ele. Então, eu pego um cobre e transformo ele em fio de cobre, que também é físico. Agora, o químico é um pouco diferente. Muda a composição do material e é algo irreversível, tá? Então, por exemplo, eu tenho coisas relacionadas à oxidação. Então, o oxigênio é muito importante para a nossa vida, mas também ele é responsável pelo nosso fim. Então, por exemplo, alguma fruta que está apodrecendo, ou que está ficando madura também, ou um prego enferrujado também faz parte. E aí a gente também tem em relação a combustão. Então, por exemplo, um pão que queimou, ou uma madeira que está queimando, um gás que está queimando, tudo isso também é químico. E alguns fenômenos também relacionados à natureza. Então, por exemplo, a nossa vida, a nossa morte, a reprodução, o metabolismo, a fotossíntese, tudo isso também a gente diz que é fenômeno químico. E para terminar, a gente tem, né, os fogos de artifício, coisas relacionadas ao sangue. Então você pega água oxigenada, joga no machucado para melhorar. Ou leite também, né? Você pega o leite e se transforma em lactobacilo, também é um processo químico. Ou para a gente ter o vinho, a cerveja, também é um processo químico. Então esses são os processos químicos e os físicos. E aí a gente tem uma coisa muito importante que é em relação ao balanceamento. Então a gente tem, por exemplo, uma equação, né? Uma equação que eu digo assim, por exemplo, eu estou inventando, isso não é verdade, mas, por exemplo, oxigênio O2 mais água H2O é igual a CO2. Obviamente que isso não acontece, mas é só para representar. O que a gente consegue saber aqui? Que a gente tem dois átomos Os, a gente sabe que H2O equivale a água, a gente sabe que CO2 é gás carbônico, dióxido de carbono, então é importante a gente saber isso. Principais coisas que a gente tem que saber. Nunca a gente pode ter, por exemplo, um H10 ou um O5. A gente sempre vai colocar um número na frente que ele vai fazer a distributiva com as letras, porque aí fica mais fácil também da gente poder visualizar. Então, por exemplo, você não vai me pedir, por favor, você pode me trazer H10 5O, quer dizer, O5? Não, você vai me pedir. Você vai pedir pro garçom, por exemplo, você pode me ver, por favor, 5H2O? Obviamente que é estranho, mas é muito mais normal do que a outra, certo? Além disso, importantes coisas para a gente ressaltar. Fenômeno físico representado nessas equações é só mudança de estado. Então, por exemplo, H2O, você coloca lá sólido, que é o reagente, o antes, e o produto que é o depois. H2O, gasoso ou líquido, sempre. Só vai ser físico dessa forma. Químico vai ser, por exemplo, quando você pega uma substância reagente e no produto que é o depois, mudou a composição. É químico. Ou você vai decompor alguma coisa. Eu pego H2O e eu decomponho. Aí o reagente é H2O e o produto é H2 mais O, certo? Então, esse balanceamento é muito importante, porque o lado do reagente tem que estar igual ao lado do produto. Conservação, é a lei da conservação. Não pode entrar algo nem sair algo. Tem que ser coerente. Então aí a gente entra num processo muito importante que são as leis ponderais. Então a gente tem a lei de Lavoisier, né, a lei da conservação das massas, que a massa do reagente tem que ser igual à massa do produto. Então, ó, eu falo, por exemplo, que a massa de dois elementos é, por exemplo, 12 e 20. Então, a massa do produto tem que ser a soma deles. 12 mais 20, 32. Então, essa é uma das leis. E a outra lei de Proust, né, a lei da proporção definida, também a gente pode utilizar. Então, por exemplo, sempre vai ter que seguir a coerência. Então, por exemplo, eu tenho dois elementos como reagentes, eu tenho outro elemento como produto. O peso de um é 12, o outro é 24. Consequentemente, o produto vai ter que ser 36. Então, se eu aumentar, então, por exemplo, aquele que era 12 virar 24, o que era 24 virar 48. Eu dobrei tudo. Isso significa que o produto vai ter que ser dobrado. Então, seguir a proporção é o correto. Então, sempre vai ter essa proporção, tem que estar certo. Se não der essa proporção, é porque tem alguma coisa
que está a mais, que a gente chama de excesso. Então, por exemplo, eu tenho isso que eu falei, 12, 24, 36. Aí eu dobrei o 12 e virou 24. Só que aí eu vejo que o 24 não virou 48, porque tinha que dobrar por 2, e ficou 49, por exemplo. Se ficou 49, significa que tem um a mais de excesso daquele elemento, do elemento B, certo? Então, sempre tem que seguir a proporção, só vai reagir aqueles que estão na proporção. Além disso, o sistema sempre tem que estar fechado, sempre. Se ele estiver aberto, não vai funcionar, porque se a reação tiver um gás, o gás vai embora, e assim o peso vai mudar, não vai ser coerente, tá bom? Em alguns casos, mesmo fechado, aumentar ou diminuir a massa significa que alguma coisa foi tirada ou alguma coisa foi colocada, tá? E além disso, a gente tem que pensar também. Então, por exemplo, a gente tem um prego que enferrujou. Prego é ferro, então é Fe, só que enferrujar, lembra que eu falei? Enferrujar significa oxidação. Oxidação é oxigênio, então é Fe mais O2, oxigênio. Então o peso vai ser maior, porque eu tinha Fe sozinho, um peso. Depois eu adicionei mais O2, ou seja, vai aumentar o peso. Ou, por exemplo, eu tenho carvão. Aí eu adiciono O2, C mais O2 dá CO2, é um gás. Ou seja, o peso vai diminuir, certo? Então tem que ter essa coerência, tem que pensar para poder fazer certas coisas, ok? Bom, esse é o contexto. É isso que vai cair na prova, é você saber fazer essa proporção, você entender essas coisas de como criar as equações, fazer, né, identificar os fenômenos químicos, físicos, separação, tudo isso é o que vai cair na prova. Tomem cuidado, lembrem-se que você pode juntar elementos e você tem que saber de cor CO2, O2 e H2O, tá bom? Valeu, pessoal, é isso.